Bem-vindo a mais um programa Vamos Falar de Saúde. Segundo um estudo recente do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, 1 em cada 3 portugueses sofre de hipertensão. E destes, 1 em cada 3 não sabe que tem esta doença. Sabe-se também que a hipertensão é o primeiro fator de risco para um AVC, que é a doença mais mortal em Portugal. Ora, o nosso país é também o país da Europa Ocidental onde mais se morre com AVC. Por isso, sabemos que este é um tema muito importante e para falar sobre a hipertensão e sobre a tensão arterial, convidamos o Dr. Luís Castelo, que é um médico especialista em medicina geral e familiar, tem um mestrado em saúde pública e trabalha no Hospital da Prelada, no Porto. Dr. Luís Castelo, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite para participar neste programa. Vamos então hoje falar sobre tensão arterial. E eu começo por lhe perguntar o que é a tensão arterial, como é que podemos compreender este assunto em termos do funcionamento do nosso corpo? Ora, a tensão arterial é um assunto muito falado ultimamente, até porque pelas suas dimensões, pelas suas causas, pelos seus riscos, e de facto consiste numa coisa muito simples. Podemos chamar aqui uma equação, tensão arterial igual àquilo que nós chamamos por débito cardíaco, ou seja, a força com que o coração manda o sangue por todo o corpo, através das artérias, e depois o oposto dessa força, que é a resistência que as paredes das artérias vão fazer em relação a essa força. Portanto, tensão arterial é igual a débito cardíaco vezes a chamada resistência vascular periférica. Ora, como sabemos, as artérias são elásticas e, enquanto estão elásticas, essa força tem parâmetros que são avaliados, mas à medida que nós avançamos na idade e à medida que cometemos alguns erros no nosso estilo de vida, essas artérias começam a ficar mais endurecidas, começam a perder a elasticidade e então os valores tensionais aumentam, porque a própria pressão aumenta. Portanto, o coração está habituado a mandar o sangue com aquela pressão, se encontra uma resistência maior do que a habitual, que é causada pela elasticidade normal das artérias, se essa pressão, se essa resistência aumenta, então a tensão arterial vai aumentar, porque estamos a falar de um circuito fechado, não é? Portanto, se a pressão, se essa resistência aumenta, a pressão naturalmente vai aumentar. Isto é que é a tensão arterial que nós medimos habitualmente nas pessoas. Obrigado. E já agora, Luís, quais são as causas? O que é que faz desenvolver esta doença? Ora, de facto, há vários fatores de risco. Um dos principais é, sem dúvida, o excesso de sal na dieta. As pessoas estão a comer sódio a mais, cloreto de sódio, digamos assim, quase 6 vezes mais do que aquilo que é recomendado. A Organização Mundial de Saúde recomenda 2,5 gramas por dia e as pessoas estão a comer 6, 7, 10 por aí. Portanto, o aumento de sal aumenta a retenção de líquidos circulantes e o que vai aumentar a tensão arterial. Outra das causas, e portanto mais sódio e menos potássio, digamos assim, é a chave para que haja tensão arterial. Ora, outro fator importante é a cafeína. A cafeína também aumenta a tensão arterial e a cafeína pode estar escondida em vários tipos de produtos, não é só o café e o chá. Há outros alimentos que podem ter cafeína, nomeadamente bebidas gaseificadas, refrigerantes, etc. Mas há aqui, estes são os dois mais falados, mas há outro fator de risco importantíssimo e talvez seja uma das causas mais importantes, que é a mesma causa para a diabetes, que se chama aumento da resistência à insulina. E à medida que nós vamos acumulando gordura no fígado,
muito por culpa da gordura intraabdominal, a chamada gordura visceral. Essa resistência à insulina vai causar também não só a diabetes, mas também um aumento da tensão arterial. Portanto, estes 3 fatores conjugados são a causa. Muito bem. E com certeza que a hipertensão, enquanto doença, tem riscos e consequências tremendos. Pode-nos falar um pouco sobre isto? Ora, a hipertensão arterial funciona um pouquinho como a diabetes. No início não dá sinais, não é? Não há grandes sintomas. As pessoas podem andar muito tempo com as tensões altas e só durante algumas semanas, meses até, é que começam a surgir os primeiros sinais, como sejam uma dor de cabeça, por exemplo, uma tontura, palpitações, o coração começa a trabalhar um bocadinho mais rápido, pode haver uma situação de cansaço. Portanto, tudo isto são fatores, são consequências dessa tensão arterial que ainda não está diagnosticada, porque a pessoa ainda não contactou o profissional de saúde respectivo, mas como eu digo, no início é silencioso, depois é que começam então a haver os sintomas. E os riscos para a saúde são enormes, não é? É talvez a causa principal do chamado acidente vascular cerebral. Infelizmente é a doença que mata mais em Portugal e a nível da Europa. Os portugueses estão muito nos lugares de cima, não é? Depois temos problemas cardíacos. À medida que o tempo passa, a pressão é tanta que o coração tem que fazer um esforço adicional para conseguir bombear o sangue contra essa pressão elevada. O que vai acontecer, normalmente acontece uma chamada hipertrofia do ventrículo direito, e depois vai acontecer que isto vai prejudicar as válvulas. Começa a haver disfunção valvular, e daqui surge uma insuficiência cardíaca. Portanto, é uma das causas da insuficiência cardíaca, é a tensão arterial. Por outro lado, temos outros órgãos muito sensíveis, como por exemplo o rim, e de facto a hipertensão arterial é uma das causas principais da insuficiência renal. Portanto, estas duas consequências são das principais para termos uma doença que depois começa a ser crónica, não é? Muito bem. Agora, como é que tratamos esta doença? Será que é possível reverter uma vez que ela tenha sido diagnosticada, ou é simplesmente uma doença crónica e já não há nada a fazer? É possível reverter a hipertensão arterial, tal como é possível reverter a diabetes tipo 2 e até a doença coronária. É possível, mas isso implica uma reforma muito grande no estilo de vida das pessoas, não é? Como eu disse no início, uma das causas principais é justamente uma maior ingestão de sódio em detrimento de uma ingestão de potássio. Nós, se viajarmos para aquelas tribos do interior da África, por exemplo, praticamente não temos hipertensão arterial, porque eles comem muito mais potássio, que vem dos vegetais, do que sódio. Ora, nós estamos habituados, desde bebê, a darem-nos duas coisas, açúcar e sal, e depois o organismo habitua-se, não é? E, portanto, depois são décadas e décadas com este hábito de comer as coisas com bastante sal, e depois é mais difícil de fazer. Portanto, as pessoas têm que começar a pensar que têm que cortar o sal. Tem que, não digo para cortar na totalidade, nós precisamos de algum sal, mas comer com menos sal. Essa é uma das formas a fazer. Outra mudança que devemos fazer é investir nos vegetais. Quanto mais vegetais, menos alimentos com sal, e, portanto, menos hipóteses de termos tensão arterial. Outro fator que, de facto, trata e cura a hipertensão arterial é o exercício físico. Nós deveríamos fazer exercício físico 5 vezes por semana, 30 minutos por dia, é o mínimo. Portanto, temos um total de 150 minutos, e se quiserem ter mais capacidade, então poderemos duplicar o tempo e passar para os 60 minutos. O exercício físico só tem efeito se for feito regularmente.
É como aos medicamentos, ou se toma ou não se toma, não é? Ora, não quer isto dizer que não sejam precisos tomar medicamentos também, não é? No início da fase da doença, se calhar temos que estabilizar o doente com medicamentos e que depois, se de facto houver as importantes modificações do estilo de vida, essa medicação começa a diminuir e pode ser até eliminada, sem ser preciso recorrer a ela. E é claro que quando falamos de reversão, temos que ter um período de cerca de 1 ano, sem sintomas de atenção, com os valores normais e com um estudo analítico normal também. Só assim é que podemos dizer que nós revertemos a doença. Outras técnicas que nós podemos usar. Podemos usar, por exemplo, técnicas de relaxamento. Uma das coisas que se pode fazer é o chamado banho de imersão em água quente. Estamos a falar com água a 39, 40 graus, por cerca de 10 a 15 minutos no máximo. Não pode ser muito mais, porque vai haver uma vasodilatação e as tensões vão baixar muito. Portanto, isto não se deve fazer sozinho em casa. Devemos ter alguém que esteja em casa, porque se desmaiarmos, temos alguém que nos possa acudir. Portanto, esta é outra técnica, o relaxamento. E o relaxamento muscular também ajuda. Nós podemos fazer relaxamento muscular em qualquer grupo muscular. Podemos até nas mãos, por exemplo. Podemos apertar bem as mãos durante uns segundos e depois abrir lentamente e estamos a fazer um relaxamento. Podemos fazer isto com os pés, quando estamos sentados no escritório ou no computador. Podemos fazer até com os músculos da testa. Podemos contrair os músculos da testa e depois relaxar suavemente. E tudo isto são exercícios de relaxamento que beneficiam também a reversão da hipertensão arterial. Mas, de facto, a alimentação e o exercício físico são os 2 principais fatores para nós podermos tratar com êxito esta doença. Ainda falando sobre o relaxamento, seria esta também uma forma de controlar o pensamento? Será que a parte emocional também tem aqui uma palavra a dizer no descontrole da tensão arterial? Sim, todos nós já ouvimos falar na palavra stress, não é? É uma palavra inglesa que não tem tradução direta em português, mas toda a gente sabe o que é. E, de facto, é um dos fatores que pode fazer subir os valores tensionais. O stress não é mais do que a resposta que o nosso corpo dá quando é estimulado por qualquer coisa, não é? E isso varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que aceitam muito bem qualquer estimulação e há outros que, costumamos dizer, fervem em pouca água, não é? E isso pode ser um fator para as tensões subirem. Quando eu costumo dizer, quando nos calcam os calos, nós reagimos, não é? E por vezes as tensões elevam-se, às vezes há discussões até de trabalho ou com os colegas, em qualquer situação, não é? Situações que nos podem desagradar, e aí o chamado nervoso miudinho vem ao de cima, não é? E é uma situação estressante que pode fazer subir os valores tensionais, porque libertam substâncias no nosso organismo que fazem subir a tensão, como por exemplo a adrenalina. E a noradrenalina, como já ouviram falar. E, portanto, isso é outro fator, de facto, temos que ter em conta, temos que ter também uma forma de gerir o stress de outra forma, não é? Uhum. Existe também a tensão de bata branca, não é? Que também tem a ver com a parte mental, não é? Sim, não falámos no início, existem vários tipos de tensão arterial. Essa é uma delas, é a tensão de bata branca. Normalmente as pessoas ficam um bocadinho mais nervosas quando vão ao médico. Eu pessoalmente tenho um grande respeito pelos doentes, porque admiro a coragem que eles têm de vir ao médico, porque o médico arranja sempre maneira de descobrir qualquer coisa e, de facto, os doentes, quando estão na presença do médico, ficam um bocadinho mais nervosos. E normalmente as tensões que até se calhar estavam bem em casa, na presença do médico elas costumam subir, e daí que nós cada vez mais aconselhamos as pessoas a medir a tensão arterial em casa. Há outros tipos de tensões também. Há uma hipertensão que se pode desenvolver, por exemplo, durante o parto, pode acontecer, e aí temos que ter cuidados redobrados para que não haja consequências de maior para todo o decurso da gravidez, por exemplo. Há também uma tensão que nós
verificamos muito nos idosos, em que há a chamada hipertensão sistólica isolada, porque só os valores altos é que estão altos e os valores baixos estão normais. E, portanto, isto acontece em pessoas já com alguma idade, e isso exige medicação apropriada. Não tem diretamente relacionado, não está diretamente relacionado com outras terapias. É preciso medicação especial para isto. Já agora, há bocadinho, Luís falava sobre a questão do sal. Onde é que nós podemos cortar no sal? Muitas vezes não é do saleiro, como é que podemos diminuir a quantidade de sal que ingerimos no nosso dia-a-dia? Bom, há vários artigos que salientam que a forma mais frequente de nós cairmos no excesso de sal até não é no saleiro em casa, é com produtos que nós compramos no supermercado. E nesse aspecto há muitos produtos que têm até sal escondido, que nós podemos dizer sal escondido. Por exemplo, o glutamato de sódio é sódio, não deixa de ser sódio. E há pessoas que usam vários produtos que têm glutamato, por exemplo, aqueles caldos para cozinhar, tem glutamato de sódio. Depois há manteigas com sódio, o próprio pão tem sódio a mais, tem sal a mais. Já se fizeram algumas iniciativas para cortar o sal do pão, não sei se está a ser cumprido na totalidade, porque normalmente fazemos o pão em casa e é muito raro comprar pão, mas penso que já houve algumas iniciativas para cortar o sal no pão. Mas há, por exemplo, sopas instantâneas que têm muito sal, enfim, todos os produtos que são comercializados, já prontos, digamos assim, a maior parte das vezes têm excesso de sal. E, portanto, devíamos ter cuidado em aprender a ler os rótulos e ver exatamente o que é que lá está. Porque senão estamos a comer sal, que em casa até podemos ter algum controle, mas depois compramos coisas, por exemplo, batatas fritas, tem muito sal. E, portanto, estamos a ingerir produtos que depois não são nada bons para a nossa saúde. Não é? Falou, por exemplo, de fazer pão em casa. Tudo que for feito por nós, temos mais autonomia para controlar aquilo que estamos... Temos o maior controle, claro. Exatamente, não é? Portanto, e evitar, na medida do possível, aquilo que é processado e utilizar na sua forma mais simples, não é? Quanto maior processado o alimento, pior as características. Exatamente. Agora, sobre o controle da tensão arterial, para quem já foi diagnosticado, ter um aparelho em casa é quase obrigatório, não? Com que regularidade deveria uma pessoa verificar os seus valores e já agora quais são os valores indicados, o que é ideal neste campo? Nós aconselhamos cada vez mais que as pessoas tenham um aparelho em casa. Conforme têm o aparelho para medir a diabetes, deviam ter um medidor de tensão arterial para avaliarem em casa. Agora, é evidente que não vamos entrar aqui numa paranoia que seja precisa medir as tensões de hora em hora, não é? Que há pessoas que ficam um bocadinho obcecadas por isso e estão sempre preocupados com a tensão e então medem até de hora em hora ou todos os dias. Pronto, não é obrigatório que seja assim, não é? Exceto numa fase primeira, se nós estamos a ajustar uma medicação, por exemplo, ou se o indivíduo é hipertenso pela primeira vez, tem valores altos e ainda não está a fazer medicação, então convém fazer uma avaliação durante 15 dias, mais ou menos uma ou duas vezes, ou 3 até por semana, e escrever os valores, e depois mostrar ao médico, olha, durante estes 15 dias a evolução foi esta, e para depois tirarmos uma conclusão, se é necessário modificar mais fatores de risco, ou se é preciso ajustar a medicação. E agora não é preciso exatamente estar a medir de hora em hora, não é? Os valores, quanto aos valores, os valores recomendados são de 120 milímetros de mercúrio, a máxima, e 80 a mínima. Na gíria popular estamos a falar de 12,8, não é? 12 para a máxima, devíamos estar menos de 12 e menos de 8, devia ser estes valores. É evidente que há tendência para nós dizermos que à medida que avançamos na idade, devíamos considerar que estes valores podem subir
Pois, de facto, podem subir, mas isso é quando nós não modificamos a totalidade dos fatores de risco. Se nós mantivermos um estilo de vida saudável, esses valores vão se manter, se calhar, eternamente e até morremos de outra coisa. Portanto, os valores ideais serão sempre o máximo 12 e a mínima 8. Estes são os valores ideais. A partir daí, a partir de 129, a partir de 89, já estamos a falar em hipertensão arterial. Agora, na contramão daquilo que estamos aqui a dizer, também existem aquelas pessoas que se queixam de ter tensões muito baixas. Isto é um problema? Oferece riscos? Ora bom, os riscos para a tensão baixa são muito inferiores aos para a tensão alta, não é? E, portanto, não convém as pessoas pensarem que eu posso beber café ou posso comer mais sal porque o médico disse que podia, porque assim podemos, não há riscos que ela baixem muito. Ora, de facto é verdade, um café ou até uma refeição mais salgada pode eventualmente estabilizar os valores, só que estamos a falar de duas substâncias que causam habituação. E depois é um sarilho para nós baixarmos as tensões quando elas começarem a subir muito. Ora, a tensão baixa não tem tratamento efetivo. Há aí os medicamentos que se comercializaram, mas os resultados não são muito famosos. Por isso não vale a pena pensarmos muito em medicação para isto, porque de facto não há grandes soluções. A solução melhor é exercício físico. O exercício físico regula a tensão arterial e melhora as situações, quer as que estão altas como as que estão baixas. Agora, é evidente, e esqueci-me de um pormenor, é evidente que se as tensões estão muito baixas e nós andamos aí a desmaiar pelos cantos da casa, não é? Isso aí é um alerta que devemos ter em conta para consultar de imediato o profissional de saúde, o médico de família, não é? Até porque uma queda pode causar outro tipo de problemas, não é? Talvez sobretudo nos idosos, não é? Exatamente. Falou-se também sobre os vegetais, o consumo de vegetais de forma genérica, em contrapartida a outros alimentos mais processados. Agora, existem alguns vegetais, em particular, em especial, que podem também ajudar a regular a tensão arterial? Fala-se, por exemplo, no alho. Existe no alho essa propriedade? Sim, o alho tem essa propriedade, mas até agora não há estudos muito credíveis com os benefícios disso. Portanto, não há, cientificamente falando, eu não posso dizer assim, olha, coma alho e escusa tomar os comprimidos que o alho vai resolver isto. Ainda não chegámos a essa fase. O alho, de facto, tem propriedades, mas, de uma maneira geral, os vegetais são indicados até para o nosso estilo de vida, devíamos comer muito mais vegetais, justamente porque têm muito menos quantidade de sódio, embora eles tenham sódio também, mas têm muito mais potássio. E, portanto, os vegetais, na sua generalidade, aliás, não há nenhuma doença que piore com o consumo de vegetais. É curioso. E também não temos que estar preocupados em contar as calorias. Mas em relação ao alho, de facto, não há uma evidência científica muito credível, portanto é preciso muitos estudos que ainda não foram feitos para nós tirarmos uma conclusão de dizermos que se comermos alho não precisamos tomar medicação para a tensão arterial. Isso para já ainda não existe. E a água? O beber água, há aqui alguma relação com a tensão? Ora, a água, nós precisamos de água, é evidente, desde que não haja insuficiência renal, poderemos beber água naturalmente, pelo menos 6 copos de água por dia, porque também ela ajuda a regular a tensão, desde que o nosso sistema urinário esteja a funcionar perfeitamente bem. Agora, se houver problemas de disfunção renal, temos que ter cuidado com a ingestão de líquidos, porque eles podem fazer subir a tensão. E é claro que deveríamos escolher águas que tenham menos sal, porque há águas que são muito salinas. Quanto mais para o sul no nosso país, mais sal na água. As águas do norte têm menos sal. Muito bem. E já agora, e o descanso? Tem aqui um papel, as horas de sono, há aqui alguma relação? Pode ajudar também na situação da hipertensão?
Ora, é suposto os valores tensionais durante o dia subirem com a nossa atividade diária, não é? E durante a noite eles têm que baixar. E baixam porque nós temos hormonas para dia, hormonas para noite, e é durante a noite que essas hormonas vão trabalhar e, naturalmente falando, as tensões têm que baixar durante a noite. O próprio organismo se encarrega disso. Nós temos dois sistemas. No nosso sistema nervoso central temos dois sistemas, temos o chamado sistema nervoso simpático e temos o parasimpático. Ora, durante o dia, quem está a trabalhar mais é o sistema nervoso simpático. É o que nos faz girar, é o que nos dá energia. Pronto. Durante a noite é o sistema parasimpático que funciona mais. E isto podem fazer o teste e facilmente verificável em qualquer altura. Reparem que nós andamos de olhos abertos durante o dia, mas quando começam a vir as horas que supostamente temos sono, as nossas pálpebras começam a cair. Porquê? Porque o nosso sistema simpático começa a diminuir e começa a aumentar o parasimpático, que é relaxante. E daí nós temos a tendência para o nosso sistema muscular começar a relaxar, e daí que, de facto, é um dos fatores que regula a tensão arterial. Doutor Luís Castelo, muito obrigado pela sua participação, disponibilidade para responder tantas perguntas sobre este tema que é tão importante e, sobretudo, por ter deixado aqui uma esperança de que, havendo uma alteração no estilo de vida, é possível reverter esta doença. Muito obrigado e esperamos vê-lo aqui mais outras vezes no futuro próximo. Foi um gosto. Obrigado, eu. Muito obrigado a si também pela sua participação em mais este programa Vamos Falar de Saúde, a si que nos acompanha aqui na Novo Tempo e também na Rádio Clube de Sintra. Já sabe que pode nos contactar para programas@novotempo.pt ou através do número 933-939291 e deixar a sua pergunta, as suas sugestões, alguma coisa que queira saber na área da saúde para poder viver melhor. Tudo dito por hoje, fazemos votos que o que dissemos na conversa de hoje possa lhe ter sido útil a si ou a alguém que conhece. Despeço-me e neste momento desejo-lhe que tenha saúde e até ao próximo programa.